Muito boa tarde, como estão as coisas por aí? Tudo bem com vocês? Muita riqueza, muita intensidade nesses nossos tempos. Tempos de carnaval são tempos de muita vigilância espiritual, porque as energias estão densas, estão fortes, especialmente as energias sensorialistas mais primitivas. E se normalmente precisamos de boa sintonia, se normalmente a nossa defesa espiritual está em nossa sintonia, num ambiente como esse, muito mais. O vigiar e orar, o observar-se e elevar-se, mostra-se ainda mais precioso nesses tempos. Lembremos da receita do grande mestre, hoje mais do que nunca. E levemos essa receita para toda a vida. Chave de uma boa existência. Muito legal. Hoje vamos conversar sobre a vivência durante o sono de experiências espirituais. Qual a relação que essa vida de durante o sono tem com a vida desperta? O sono e a vigília se relacionam? Vamos estudar isso um pouco? Sabemos, temos visto e hoje vamos ver mais ainda, que a vida, que as situações, que a experiência do sono abre nossas vidas para vivências muito interessantes. Tanto é que diferentes doutrinas dão diferentes nomes para esse maravilhoso evento, para essa maravilhosa potência da nossa alma. Viagens astrais, viagens espirituais, desdobramento, projeção astral. Tudo isso fala que durante o sono o nosso espírito se afasta, não se desliga, o desligamento seria a morte, mas se afasta do corpo físico. O corpo espiritual se afasta do corpo físico e busca ambientes semelhantes àqueles que predominam, cuja vibração predomina na mente daquele espírito. Por isso, os momentos que antecedem o sono são tão importantes. A própria medicina materialista fala isso. A conquista de um sono de qualidade passa necessariamente por estabelecermos e vivermos ritos, como ritos de antes de dormir, que abranjam bons filmes, boas leituras, música de qualidade, alimentação leve, não ingestão de bebida alcoólica, não consumo de filmes e de músicas e de experiências cuja intensidade possam nos levar perturbados ao mundo espiritual. Porque essa perturbação da mente dirigirá um sono também perturbado. Aquele que assistiu filmes pornográficos
tende a ir para regiões espirituais onde o sexo desregrado é praticado. Aquele que assistir e se impressionar com filmes de terror tende fortemente a endereçar-se a regiões espirituais tenebrosas, onde a vibração, onde a vibração predominante será a vibração do medo, do terror. E assim por diante. Se dormirmos com pensamento fixo nos conflitos que temos vivido, em desejos de vingança, em mágoas, em culpas, claro que estaremos nos endereçando a regiões espirituais onde predominam esses mesmos sentimentos, onde dominam espíritos vingadores. Podemos dizer, expandindo a expressão popular, diga-me o que pensas, o que sentes, eu te direi com quem andas, assim na terra como no céu, e eu te direi quem és. Muito bom. Vamos hoje conversar sobre as vivências e as visitas espirituais entre encarnados, as relações entre o mundo do sono e o mundo da vigília. Na questão 414, Kardec pergunta assim: duas pessoas que se conhecem podem se visitar durante o sono? E a resposta é sim. E muitas pessoas que acreditam não se conhecerem também se reúnem e conversam durante o sono. Podem não se conhecerem conscientemente, podem não se distinguirem dessa vida, mas sim de outras. Não é? Respondem os espíritos: o homem pode ter amigos em outros países sem mesmo suspeitar. Esses encontros durante o sono entre amigos, parentes, conhecidos e pessoas que podem ser úteis são tão frequentes que ocorrem quase todas as noites. Olha só como a gente não se conhece, como a gente não sabe como é a nossa vida, não é? Quase todas as noites, dizem os espíritos. Questão número 415. Qual a utilidade dessas visitas noturnas se não nos recordamos de nada? Ao despertar, dizem os espíritos, geralmente o homem guarda a intuição dessas visitas. Como já dissemos em outros momentos dos nossos estudos, não é que não lembramos de nada, porque a mente da gente não é apenas o consciente. A ciência já atestou que nós temos também o subconsciente ou inconsciente. E nessas regiões mais profundas da mente, essas vivências são colocadas. De forma que quando acordamos podemos não lembrar do que aconteceu durante o sono, mas está na nossa mente, e determinados gatilhos fazem emergir os aprendizados, os encontros, as mensagens que nos foram passadas, que foram vividas por nós durante o sono, de forma a serem úteis, a nos servirem durante a vigília. Vamos ver como é que eles respondem isso. Muitas vezes, a intuição do que nós vivemos durante o sono é a origem de certas ideias que surgem espontaneamente, sem que tenhamos uma explicação clara. Essas ideias
são exatamente as que foram adquiridas, transmitidas nessas conversas que nós mantemos durante os encontros noturnos no mundo espiritual. Precioso, não é? Esse conhecimento. Há livros sobre as viagens astrais, as viagens espirituais, os desdobramentos, as expansões de consciência, as projeções astrais. Há técnicas para isso, que todas elas começam pelo rito elevado que devemos fazer, que devemos anteceder a experiência do sono. Com uma boa vibração, indo para o sono com uma boa vibração, a qualidade e a consciência das vivências durante o sono são muito maiores. Muito bem. Questão 416. O homem pode provocar essas visitas espirituais por vontade própria? Pode, por exemplo, dizer antes de dormir essa noite: quero me encontrar em espírito com tal pessoa para falar com ela e dizer-lhe tal coisa? E os espíritos respondem: o que ocorre é o seguinte: quando um homem dorme, seu espírito se liberta, e na maioria das vezes aquilo que o homem havia decidido está bem longe de o espírito seguir. Aquilo que parece importante para nós quando ligados ao corpo, muitas vezes parece ao espírito liberto do corpo, a nós mesmos quando libertos do corpo, sem a menor importância. Pois a vida do homem, dizem os espíritos aqui, interessa pouco ao espírito quando este está desligado do seu corpo físico. E continuam os espíritos: é claro que estamos falando de homens com espírito já bastante adiantado, porque a maioria vive a fase espiritual de suas existências de modo bem diferente. Entregam-se às paixões ou permanecem sem fazer nada. Assim, dependendo do motivo da visita, o espírito pode encontrar quem ele realmente deseja, mas a simples vontade do homem, quando está acordado, não é suficiente para que ocorra o encontro. Pergunta 417. Os espíritos encarnados podem se reunir no mundo espiritual e formar grupos, assembleias? E a resposta é: sem dúvida alguma. O laço de amizade, os laços de amizade antigos ou novos, costumam reunir os espíritos que se sentem felizes por estarem juntos. E Kardec comenta assim: pelo termo antigos, que foi usado aqui, laços de amizade antigos, é preciso entender os laços de amizade contraídos em existências anteriores. Ao despertar, conservamos uma intuição das ideias que adquirimos nessas conversas espirituais, mesmo ignorando a sua fonte. Ou seja, tivemos uma conversa muito interessante com nossos guias, espíritos familiares, com espíritos afins. Quando acordamos, não lembramos com quem conversamos, mas as ideias estão lá nas nossas mentes.
e podem sim ser úteis quando vivenciarmos o gatilho, a situação dentro da qual essas ideias foram colocadas em nossas mentes. Questão número 418. Uma pessoa que julgasse estar morto um de seus amigos, embora não estivesse, poderia encontrar-se com ele em espírito e saber que está vivo? Nesse caso, ele poderia ter a intuição do fato ao despertar? Expandimos a pergunta para falar sobre os inúmeros casos de parentes desaparecidos. Muitas pessoas vivem essa realidade. Poderia um parente pedir para ter um contato com esse parente desaparecido? Esteja ele vivo ou morto? Vamos ver a resposta. Como espírito, uma pessoa pode certamente se encontrar com seu amigo e saber qual a sua real situação. Se não lhe foi imposto como prova acreditar na morte desse amigo, poderá ter um pressentimento de que ele está vivo, assim como poderá ter o pressentimento da sua morte. Essas pessoas que estão afastadas de entes queridos, que estão desaparecidos por qualquer motivo, muitas vezes têm o pressentimento deles ainda estarem vivos ou deles já terem falecido. E esse pressentimento vem de instruções, vem quase sempre dessa vivência espiritual, em contato com eles ou com espíritos instrutores. Vejam como é rica a vida durante o sono. E a respeito dessa riqueza, dessa dupla vivência, vem a questão número 413, que deixamos por último no estudo de hoje, e que pergunta assim: se o espírito pode se desligar do corpo físico durante o sono, como nós vimos, então podemos dizer que o homem vive duas existências simultâneas? A do corpo físico, que se manifesta no mundo material, e a do espírito, que se manifesta de forma oculta no mundo espiritual? Isso é correto? Chico Xavier uma vez falou para amigos que nós somos seres interexistentes, especialmente os médiuns, especialmente os videntes, estão aqui na matéria, mas veem também esse outro mundo espiritual. Chico falava que somos seres interexistentes, que vivemos entre esses dois mundos. Aqui Kardec pergunta se isso caracterizaria duas existências simultâneas em uma. Será que é isso que acontece? Vamos ver a resposta dos espíritos. No estado de liberdade, a vida do corpo físico cede lugar à vida do espírito. Então, no estado de liberdade frente ao corpo físico, no estado de afastamento da matéria, o espírito antes dominado pelo corpo físico, vive essa liberdade, é uma vida do espírito. Entretanto, continuam os espíritos, não existem verdadeiramente duas existências. São antes duas fases da mesma existência, porque o homem não vive de maneira dupla. Vivemos uma vida em duas fases: a fase da vigília e a fase da existência. Exceção aos videntes, que têm muito
aberta à vista espiritual, que tem muito desenvolvidos os sentidos espirituais, que vivem, como Chico falava, simultaneamente, os dois planos vivem em interexistência. As pessoas que têm menos aberto os sentidos astrais, os sentidos espirituais, menos despertos os sentidos espirituais, viverão em momentos distintos as duas fases. Enquanto despertos, enquanto em vigília, vivem a relação do corpo físico, os sentidos materiais, os sentidos físicos, as relações físicas. Durante o sono, afastados do corpo físico, vivem os sentidos espirituais, as relações espirituais. Muito interessante, não é? São duas fases de uma mesma existência, como instruem os amigos espirituais. Os que saírem desse estudo, dessa reflexão de hoje, interessados, saibam que há referências para isso, e eu aponto, indico para vocês uma referência no Brasil extremamente interessante. Chama-se Wagner Borges. Wagner Borges é um grande estudioso e, mais que isso, um grande vivenciador, tem muita experiência concreta. Hoje tem mais de 60 anos e vive os desdobramentos, as viagens astrais desde os 15 anos, e vive de uma maneira ininterrupta, intensa, realizando processos de ajuda, processos de aprendizado no mundo espiritual de uma maneira consciente, o que a maioria de nós vive em inconsciência. No YouTube, se você colocar Wagner Borges Viagem Espiritual, você vai ver muito material dele. Ele tem um programa na Rádio Mundial de São Paulo. Ele tem muitos livros abrangendo essa área. Ele tem muitos vídeos, tanto dos programas da rádio, quanto de entrevistas, participações em podcasts, cursos. Tem muito material. Ele coordena o IPPB, onde fala de pesquisas biopsicofísicas, abrangendo principalmente essa realidade do desdobramento, da projeção, da viagem espiritual. Veja, é uma pessoa muito séria, muito interessante, que contribui muito para o nosso conhecimento. Conheça, estude e pratique. Pode ser muito útil para você, se você for para a viagem espiritual, para o desdobramento, com boa sintonia e com boa intenção. Afinal de contas, tudo pode ser bem ou mal usado. Conheça e use bem. Muito legal. Amanhã, domingo, teremos a continuação, já na fase final, do nosso curso Encontros Essenciais com o Cristo. Estamos terminando a reflexão, o estudo, a ativação da fabulosa chave do Pai Nosso, da oração do Pai Nosso, que é tão importante para bem dirigirmos as nossas vidas e não sermos dirigidos por mentes estranhas, assim na terra como no céu. Venha conosco, vai ser um prazer aprendermos juntos, ativarmos juntos, aprendermos a nos elevar e nos proteger espiritualmente. Até amanhã, 17h30, segunda-feira, de segunda a sábado, fazemos esse oração-ação
sempre às 18 horas. Um prazer aprendermos juntos, paz e bem para todos vocês. Até amanhã.